Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu levar para você mais um importante esclarecimento da palavra de Deus, mais uma orientação, observação, mais uma instrução da palavra de Deus para nós cristãos, para que cada dia mais sejamos prudentes, para que tenhamos uma fé firme e firmada em Deus, para que nós não venhamos ser levados por nenhum vento de doutrina, nem apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios, nem tampouco viver o evangelho anátema, pregado por homens que não têm um compromisso com a palavra, que não traz a doutrina de Cristo, que não tem compromisso com o reino de Deus. Então nós temos que ser preparados com a instrução, a correção, a repreensão da palavra de Deus, pois está escrito que toda a escritura ela é proveitosa e inspirada por Deus para essa finalidade, para instruir, corrigir em justiça todo homem de Deus, para nos nortear, para nos conduzir, para iluminar, esclarecer a nossa mente. A palavra de Deus é a luz que guia os nossos passos, caminhos. Então nós temos que estar sempre colocando ela na nossa mente, para a nossa mente não vir voltar à escuridão, à obscuridade. Nós temos que estar sempre com a palavra de Deus na nossa mente, para que a palavra de Deus continue iluminando o nosso entendimento, para a gente nunca perder o conhecimento de Deus. Jesus ele vai dizer, eu sou a luz que veio ao mundo. Ele é a luz que ilumina os homens que estão nas trevas. Jesus Cristo, ele é quem nos tira da cegueira espiritual, do engano da mentira, que é as trevas do pecado. Jesus Cristo, nele está revelada toda a vontade de Deus. Tudo que nós precisamos conhecer de Deus para uma vida com Deus está em Cristo. Ele é a revelação, ele é a manifestação de Deus, aonde nós, por ele, conhecemos o caminho, o meio, a saída, a solução, a forma que temos para chegar a Deus. Qual o meio, qual direção? O próprio Jesus ele vai nos instruir que tudo isso é por ele. Nós temos só que seguir a Cristo, guiar-se pela direção de Cristo. Cristo é o pastor da nossa alma. Cristo é o nosso mestre espiritual. Jesus é o guia espiritual que nos conduz para a vida eterna. E se nós nos perder da direção dele, a gente desvia do caminho dessa direção da vida eterna. Nós precisamos estar prudentes para ser conduzido por Cristo e ir após ele, como ele disse. Quem quiser vir após mim. Mestre, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Tu já observa tudo? Isso não é importante. O mais importante é tu tomar uma decisão, abrir mão do teu eu, do teu conceito, da tua direção, do teu entendimento, daquilo que é de Deus e aceitar a Cristo, seguir a Ele. Foi o que Jesus disse. Vem e segue-me ao jovem rico. O jovem rico queria a vida eterna. Mas a vida eterna é você seguir a Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é quem nos conduz para a vida eterna. A vida eterna não é uma questão de uma doutrina de homem, de uma devoção religiosa, de consagrar a sua vida e viver praticando rituais, trabalhos de cultos, cerimoniais, tarefas. O caminho da vida eterna não é esse. O caminho da vida eterna é Cristo. O que ele ensinou, Cristo nos dá a direção. E essa direção que Cristo nos dá para alcançar a vida eterna, para chegar a Deus, receber o perdão de Deus, ter as bênçãos de Deus, essa direção que Cristo nos dá não é para uma igreja, não é indo para uma devoção religiosa, não é indo para uma vida de sacrifício, de flagelo, de penitência, de caridade e de boas obras. A direção que Cristo nos dá para chegar a Deus e alcançar dele a sua graça é nele mesmo. Jesus disse, eu sou, vinde a mim, creiam em mim. Jesus não mandou ninguém
ir para nenhum outro lugar, praticar nada, guardar nada, submeter-se a ninguém. Jesus mandou crer nele, guardar a palavra dele, seguir a ele, ser discípulo dele. Amém? É tão simples, irmãos. Mas o diabo, ele trabalha para deturpar a verdade de Deus, que é simples. Essa verdade por onde o homem entende e conhece o caminho da salvação. O diabo trabalha para deturpar esta verdade, tirar do entendimento do homem a palavra de Deus, para que ele não creia na palavra para ser salvo. Foi Jesus quem disse isso, Lucas 8,12. O trabalho do diabo é esse, tirar a palavra do coração do homem, que é o entendimento, para que o homem não tenha entendimento da palavra, de Cristo, da verdade que liberta, porque o diabo, ele quer que a humanidade continue na maldição do pecado, indo à condenação, estando em juízo. Isso é que o diabo quer. Por isso que o diabo trabalha para impedir a humanidade de chegar a Cristo, de conhecer a Cristo, de ter o entendimento e o conhecimento da verdade, porque ele só consegue levar e continuar com essa humanidade em maldição se a humanidade desprezar a verdade e não crer na verdade para se salvarem. É o que a Bíblia diz. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 10 em diante, ao 12. E Deus permitirá a operação do erro para que creiam na mentira, pois não creram na verdade para se salvar. Não creram na verdade para se salvar. Antes tiveram prazer na mentira. Andaram no caminho que levavam a rejeitar Jesus. A maioria desses caminhos que os homens criam como se fosse verdade de Deus, a maioria dessas doutrinas que tem sido colocada aí para o povo viver, a maioria desses conceitos que o povo está vivendo como se fosse de Deus, a maioria desses ensinamentos dentro das muitas igrejas, desses movimentos, desses cultos, rituais, paganismo que o povo tem vivido, leva o povo a negar Jesus, a desviar da verdade do evangelho. É isso que o diabo quer. Não tem salvação fora da direção de Cristo, da verdade do evangelho, da doutrina de Cristo. Crer em Jesus não é estar dentro de uma igreja e dizer Jesus é grande, glória a Jesus, aleluia, Deus é tremendo, eu te amo, Jesus. Crer em Jesus não é isso, não. Crer em Jesus é negar-se, renunciar, seguir a Ele, ser fiel a Ele, andar na palavra dEle, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, se manter firme na doutrina dEle, não aceitar nenhum conceito de homens, venha de quem vier. Crer em Jesus é eu estar com a minha fé, esperança e convicção no que Ele fez por mim na cruz do Calvário e saber que Ele é Senhor e na palavra dEle eu tenho que estar firme e firmado, alicerçando a minha vida, firmando ela na palavra de Cristo, pois assim eu serei prudente. Crer em Jesus é isso. Crer em Jesus é eu viver uma vida devota e praticante da palavra dEle, no meu dia a dia, nos pensamentos, nas decisões, nos julgamentos, nas atitudes, nas emoções, nos sentimentos. Está voltado no que Jesus ensinou. Amar o que me aborrece, fazer bem o que me faz mal, ser verdadeiro se ensina ou não, não ser hipócrita, socorrer, amar o meu próximo. É isso que Jesus ensinou. Crer que Ele é o caminho, não tem outro. Ele é a verdade, não tem outra. Ele é a vida, não tem outra. E por Ele eu chego a Deus, não preciso correr atrás de uma vida de devoção dentro dos ensinos religiosos dos homens. Viver uma vida para Cristo, servir a Cristo, adorar a Cristo, não é viver ritual dentro de igreja. Devotando sua vida, consagrando sua vida a trabalhos de igreja, obra de igreja, obrigação de igreja, rituais de igreja, culto de igreja. Isso não é servir a Cristo, isso não é o evangelho, isso não é viver para Deus. Viver para Deus é estar na palavra dEle. E para viver na palavra, praticando ela, é todos os dias. A palavra não manda você ser filiado a nenhuma instituição religiosa para viver aquele ritual de culto, 2 horas, ali, aqui, acolá, praticando aqueles exercícios, aquelas tarefas, os sacrifícios religiosos, como se aquilo fosse mérito para você alcançar a graça de Deus. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não ensina
você se dirigir a um local, a ser adepto daquela instituição, ficar restrito naquele lugar, oferecer todas as suas devoções a Deus dentro daquele lugar, aonde você entende que ali Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, Deus vai ser contigo, Deus é presente, aonde ali você é entendido de que é o lugar de adorar a Deus. Isso não é o Evangelho. O Evangelho nos ensina que eu sou o local de adoração, sou a casa de Deus, sou o templo de Deus, que Deus habita em mim. O Evangelho me ensina que Deus está em mim, eu não preciso ir ali buscar a Deus, correr ali, aqui e acolá. O Evangelho não é uma vida submissa a um sistema religioso, guardando, praticando e cumprindo todas as obrigações, regras e ordenanças legais que colocam os homens dentro das instituições. O Evangelho é eu conhecer a doutrina de Cristo e me manter fiel a Cristo pela palavra de Cristo. E se alguém vem ter comigo e não traz o ensino de Cristo, eu não devo aceitar. Ser fiel a Jesus é isso, é me manter na palavra dele. Adorar a Deus é isso, é me negar e me submeter à palavra dele. Servir a Deus é isso, é andar submisso na palavra dele. Isso é servir a Deus. Não é esses rituais, essas devoções na formalidade religiosa. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é luz e lâmpada para iluminar os nossos caminhos. Ela dá entendimento. O entendimento que nós precisamos ter de Deus está na palavra. Todo o trabalho do diabo é esse. É fazer você viver sua vida dentro de todos os segmentos, menos da palavra. Hoje a gente vê tantos ensinamentos aí sendo dados para o povo, tanta filosofia religiosa de Deus, tanta doutrina sendo formulada e aplicada para o povo, tantas instituições se levantando dizendo que é de Deus. Os homens criam os lugares e diz que ali é a casa de Deus. Tantos homens aí, dentro dos locais chamados igreja, dizendo que Deus está usando, que está revelando, que está dando visão, de que Deus está falando, que Deus está entregando algo para o povo. Agora, quando você é prudente e passa a analisar tudo isso pela palavra, observação, a palavra de Cristo. Você tem que usar o Evangelho de Cristo. Você tem que se nortear para uma vida fiel a Cristo, andando para Deus pela doutrina de Cristo. Quando nós pegamos a doutrina de Cristo, examinamos a palavra, nós vamos ver que tudo isso que tem se levantado, toda essa estrutura de ensino, toda essa estrutura doutrinária que os homens têm formado, toda essa estrutura de vida com Deus dentro das igrejas, quando a gente vai analisar dentro das Escrituras, nós vamos ver que não está correta, não condiz com a verdade de Cristo, com aquilo que o Evangelho nos ensina a viver, praticar, para viver uma vida de fé em Deus. Está entendendo? Então deixa eu ler um texto aqui. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo, olha o que diz o versículo 10. Versículo 10 e o 11. Diz assim a palavra de Deus. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Escute. Os judeus se reuniam nas sinagogas todos os sábados para aprender as Escrituras. A reunião que era feita nas sinagogas não era a reunião que hoje se fazem dentro das igrejas. Não era para o povo viver isso que hoje se vive dentro da igreja, das igrejas. As reuniões, as congregações do povo, dos judeus dentro das sinagogas, não era para os judeus viver esses movimentos aí de poder, de pentecostal, de vitória, de campanha, de pacto, de voto, de sobrenatural. Os judeus iam para a sinagoga para aprender. A sinagoga era locais de ensino, eram escolas espirituais, onde o povo estava lá sentadinho, consciente, lúcido, sóbrio, sem se embriagar,
com atenção na palavra. O pregador não emocionava ninguém, não embriagava ninguém, não mandava ninguém estar dando glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. O pregador não mandava ninguém pular, gritar, soltar a mão, dar tchau. O pregador não mandava ninguém estar repetindo palavras como se fosse uma marionete. Diga isso, fale isso, diga aquilo. Não! Os pregadores, que são os ensinadores da palavra, tinham que ser lúcidos, sóbrio, consciente, para aplicar para o povo o ensino de uma forma inteligente para o povo entender. Hoje, olha esses pregadores de hoje. Os caras fazem um movimento, diz que Deus está usando e começa a chamar o povo, venha cá você, Deus mandou entregar, Deus mandou revelar. Pregador é para pregar a palavra, é para ensinar o que já está aqui escrito e revelado. Não é para criar esses movimentos demoníacos dentro das igrejas, tirando o povo do entendimento, levando o povo a se embriagar, o povo a ser possesso, o povo manifesto, o povo sendo manifestado com possessão de espíritos enganadores que está embriagando esse povo dentro desses movimentos, tirando a lucidez, o conhecimento, a sobriedade, o raciocínio, o entendimento do povo, o povo se embriagando, perdendo a razão, vivendo uma vida louca dentro de igreja, embriagado dentro desses movimentos, por esses homens usados para propagar a mentira para o povo dentro da igreja. Olha o que era feito nas sinagogas, que dizem, né, que comparam como igreja. Só que as sinagogas eram dos judeus. Os cristãos se reuniam, não era em igreja, nenhum local específico, exclusivo de culto. Os cristãos se reuniam nas casas, nos lugares públicos, aonde tivesse um local, eles se reuniam com a importância da reunião. A importância da reunião não é o local. A importância da reunião é a palavra. Eu tenho que me reunir para aprender a palavra. Não é para viver a formalidade no local. Não, tem que ir para a igreja, o local. A importância não é o local igreja. A importância é a congregação dos santos para ser edificado na palavra. Hoje não. Hoje o povo centraliza toda a sua atenção em igreja. A importância é a igreja. Não importa o que lá está vivendo, eu tenho que ir para a igreja. Cuidado, irmão. Cuidado. Vai te converter a Jesus, vai andar pela verdade, vai ter a luz de Deus na tua mente para te iluminar e te livrar dessa cegueira espiritual, desta vida vã de Deus. Olha o que acontece aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos. Meus irmãos, é porque hoje você não recebe isso dentro das igrejas onde você está. Nas muitas igrejas, vocês não recebem isso, doutrina, instrução, que edifica, que forma o cristão, um discípulo verdadeiro de Cristo. Vocês estão dentro das igrejas recebendo o oba-oba, os movimentos malditos, satânicos, vivendo paganismo, vivendo mentira em nome de Deus, vivendo doutrina de demônios, movimentos satânicos, sendo possesso, levando-se a emoção, a embriaguez, dentro de uma vida sem noção, sem razão, perdendo o sentido. Outros caem no chão, outro rola, outro deita, outro grita, outro pula, outro sai, correndo que nem doido na igreja, para um lado e para o outro, abrindo os braços, outro fica tititi, falando palavras que não tem nada a ver, palavras inócuas, que não edifica ninguém, que não dá ensinamento a ninguém, que não dá conhecimento a ninguém. O povo dentro das igrejas vivendo esses movimentos vãs, saiam daí enquanto é tempo. Deus está te esclarecendo aqui, tá? Recebe a instrução de Deus, levando a verdade que liberta, esclarecendo você com a luz de Deus. O texto que nós lemos está incluído num contexto aqui, onde Paulo e Silas, os apóstolos, estavam numa cidade, em Tessalônica, pregando o evangelho, ensinando. Os apóstolos não iam fazer campanha nem culto de vitória. Eles iam ensinar a doutrina de Cristo. Eles iam pregar o evangelho. Pregar o evangelho é ensinar, é doutrinar, é instruir aqueles que estão dentro de um entendimento errado, mostrar as boas novas de salvação. Os apóstolos estão na cidade de Tessalônica. Eles não são bem recebidos lá.
Os tessalonicenses não receberam bem. E a partir daí os apóstolos Paulo e Barnabé, deixa eu ver aqui, conferir. Diz o texto que logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas. Paulo e Silas foram enviados à cidade de Bereia. Chegando na sinagoga, que era o local dos ensinos, das instruções da palavra, onde os judeus se reuniam um dia só, no sábado, para aprender. Hoje não. O povo é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Tem vigília, tem ir para o monte de madrugada, tanta coisa vã, tanta coisa inócua que o povo tem vivido e esquece do principal que edifica a nossa vida com Deus. Os apóstolos chegam na sinagoga, na cidade de Bereia, e começam a ensinar. Diz a palavra de Deus, o texto que nós lemos, Atos dos Apóstolos, 17, 10 e 11, que os crentes bereanos receberam a palavra com prudência. E eles eram prudentes, examinavam tudo que Paulo pregava, para ver se estava de conformidade com a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra. Vou ler para você aqui de novo. Diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam o que? A palavra. Não foi movimento de blá 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 reteté. Eles receberam a palavra. Examinando cada dia, eles eram prudentes. Eles examinavam. Examinando cada dia aonde? Nas escrituras. Alguém leva isso para a igreja só como um objeto de enfeite da formalidade religiosa, mas não usa. Chega lá, escuta tudo e recebe tudo que os homens estão falando, e tome glória, aleluia e amém, dentro das heresias, da maldição, dos anátemas que é ensinado lá. Não olham, não examinam as escrituras para ter um senso crítico, para questionar, para criticar. Os crentes de Bereia não quer saber se é Paulo. A gente não está aqui submisso e levando a nossa vida de adoração a homem, não. Eu não quero saber quem é o pregador. Eu vou examinar a pregação dele, se está dentro das escrituras. É isso, irmão, que nós temos que fazer. Mas nós precisamos, irmãos. Os crentes aqui receberam, analisando tudo que era ensinado por Paulo, se condizia com as escrituras. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Ter um senso crítico. Não engolir e nem acatar tudo que se ensina e que se diz que é de Deus. Hoje a gente recebe tudo. Amém, aleluia. Fala, papai. Somos simples, falta de prudência. Acatamos tudo o que fala nos púlpitos. Tudo que os homens dizem que Deus está dizendo. E não temos o hábito de conferir nas escrituras, porque fomos ensinados assim, a ouvir, ficar calado e dizer amém, e não questionar, porque o homem é a autoridade espiritual. Mentira! Precisamos ser prudentes, como os crentes bereanos, meu irmão. Eles examinavam nas escrituras, se tudo que Paulo ensinava era daquele jeito. Nós precisamos ser assim, irmãos. Parar de receber tudo isso que o povo diz que é de Deus. Todos esses mentirosos que dizem que Deus está mandando dizer, revelando, vamos examinar a doutrina de Cristo. Amém? Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Medita nessa instrução. Meu irmão Edinaldo Nogueira aí de Sergipe, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Sei que você está sempre aí assistindo, né? Sempre compartilhando aí os ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus abençoe o Senhor com cada dia mais a luz dele iluminando a sua mente, lhe dando entendimento e conhecimento. Meu irmão Edinaldo Nogueira aí de Sergipe, da cidade de Buquim, sítio de Olho de Água. Sempre aí, ouvindo a palavra, se alimentando dela. Deus abençoe a todos. Isso é para que todos nós venhamos fazer e usar com prudência o critério, o senso crítico, para questionar tudo que se diz em nome de Deus, usando as escrituras, examinando pela palavra. Aquilo que não vem condizente com a doutrina de Cristo, não recebam. É a palavra que diz. Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não recebam. Meu irmão, você acha que tudo isso que o povo está vivendo aí, dentro das igrejas, é a doutrina de Cristo, irmãos? Você acha que os apóstolos ensinaram tudo isso que os homens estão ensinando hoje? Vocês acham que os apóstolos ensinaram a alguém que igreja, local de alvenaria, é casa de Deus? Vocês acham que os apóstolos ensinaram a alguém
que fosse buscar bênção dentro das sinagogas, dentro das estruturas de cimento, chamada igreja, que isso não tinha. Isso foi criado pelos homens. Isso foi criado agora, depois. A partir do século III em diante. No período de Jesus não tinha isso. No período dos apóstolos, eles não pregavam a igreja. Vocês acham que os apóstolos pregavam aos irmãos a buscar vitória, prosperidade, bênção de Deus dentro de campanha, pacto, voto? Vocês acham que isso era pregado pelos apóstolos? Vocês acham que isso é evangelho? Vocês acham que isso é evangelho? Onde o povo hoje é preso, cauterizado a mente, a centralizar sua vida com Deus dentro de um local chamado igreja? Você acha que foi ensinado isso pelos apóstolos, por Jesus? Porque o que os apóstolos ensinaram foi a doutrina de Cristo. O que nós devemos crer e praticar é a doutrina de Cristo. E aí eu te pergunto, vocês acham que tudo isso que se ensinam hoje nas igrejas, todos esses conceitos de vida de Deus que o povo está vivendo dentro das igrejas, foi ensinado pelos apóstolos? Vocês acham que os apóstolos, quando estavam nas igrejas pregando, eles faziam esse carnaval que esses pregadores, suposto, né? Pregadores fazem? Vocês acham que esses pregadores de hoje têm alguma coisa a ver com o Evangelho de Cristo? O ensino que eles trazem é o Evangelho de Cristo? Pastores, profetas, pregadores, anciões, doutores. Vocês acham que essas doutrinas que estão surgindo aí é a doutrina de Cristo? Do Evangelho de Cristo? Vocês acham que Cristo mandou alguém guardar sábado para ser salvo? Vocês acham que Cristo ensinou alguém que estivesse dentro de uma igreja tem que ser batizado no ministério de homem, tem que fazer parte em uma denominação para ser salvo? Vocês acham que Cristo ensinou isso, povo? Ou os apóstolos que pregaram a doutrina de Cristo? Meus irmãos, cuidado. Cuidado. Hoje, os pastores cauterizaram a mente do povo, entendendo, fazendo o povo entender que se não tiver dentro das igrejas deles, não tem a Deus, não serve a Deus, não é salvo. Eu estava ouvindo um pastor pregar e ele dizendo, nós, para servir a Deus dentro da igreja, nós temos que estar submissos aos trabalhos da igreja, à liderança da igreja, para poder servir a Deus. Aí eu pergunto a vocês, em nome de Jesus, me respondam, sejam prudentes, como os crentes de Bereia, examinem nas escrituras, para você ver se a sua resposta está de acordo com a palavra de Deus, ou está de acordo com o que os homens ensinam. Jesus ensinou alguém que para servir a ele tem que estar dentro de uma igreja, submisso à liderança de um homem, cumprindo devoção e praticando as ordenanças legais e obrigações do sistema igreja. Mas isso é o que os pastores ensinam. Não, você tem que estar numa igreja. Jesus disse que o local que a gente está é nele. Jesus não mostrou a igreja. Igreja somos nós, que cremos nele. Somos edificados no corpo, somos inseridos num corpo chamado igreja, que são todos os que creem. Não é uma instituição, não é um local restrito geográfico. Meu irmão, tem que se pregar isso hoje. Tem que abrir o entendimento do povo para entender o que é igreja, para entender o que é vida com Deus, para entenderem o que é servir a Deus, para entenderem o que é ser grato a Deus. O que é que os pastores ensinam? Não, dar o dízimo é um ato de gratidão. Aonde é que tem isso? Aonde Jesus ensinou isso? Me perguntem. Me respondam, aliás. Aonde Jesus ensinou que dar dízimo é ato de gratidão e que a igreja tem que dar dízimo? A igreja, nós, cristãos. Aonde Jesus ensinou aos cristãos a doutrina do dízimo? Não, porque... olha, o dízimo foi dado antes da lei. É, a circuncisão também. Vocês ensinam o povo a se circuncidarem ou só a dar dízimo? Por que o dízimo é tão importante, hein? Porque o dízimo é a fonte do lucro que dá a vocês, que enche os corações gananciosos, a cobiça de vocês, o interesse de vocês,
cães gulosos, muitos pastores, roubadores da fé, levando o povo à maldição, porque estão fazendo negócio do povo e privando o povo da verdade e levando o povo a ser discípulo, filhos do inferno, 2 vezes mais do que esses pastores. O povo dentro dessas igrejas são filhos do inferno 2 vezes mais. Jesus, ele disse isso aos líderes religiosos que faziam discípulo para eles, para a instituição deles, para a religião deles. Jesus disse: vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é seguidor. Prosélito é um discípulo. Para eles, eles faziam para eles, não para Cristo. É o que hoje o povo está sendo dentro das igrejas. Discípulos das igrejas, dos pastores, e não de Cristo. Estão tornando-se filhos do inferno 2 vezes mais. Porque Jesus em canto nenhum ensinou isso que os pastores ensinam hoje. Dominando o povo dentro de um local, de um quadrado, de um cercado, chamado igreja, prendendo o povo entre 4 paredes, onde o povo tem que devotar sua vida a Deus e consagrar dentro daquele local geográfico, daquele recinto. E isso não é ensinado por Jesus, irmãos. Examine nas Escrituras. Se tudo isso que você está vivendo como regra de fé e prática é o Evangelho de Cristo, foi o que os apóstolos ensinaram, ou então Jesus ensinou isso, então preste atenção, seja prudente, creia na verdade. É você que tem que tomar a decisão. Não, mas eu amo minha igreja, eu amo meu pastor. É? Então tu está perdido, irmão. Tem que amar a Cristo e o Evangelho. Tem que devotar a tua vida e consagrar a tua vida, não é a igreja nem a pastor. É a Cristo, ao Evangelho, a palavra dele, a doutrina dele. Jesus disse: quem negar, quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, não é por amor de igreja não. Jesus disse: vinde a mim, não é para a igreja não. Jesus disse: creiam em mim, não é em doutrina de igreja não. Jesus disse: sigam a mim, não é seguir a sistema religioso com ordenança dentro da igreja. Jesus disse: guardem a minha palavra, pratiquem ela, e vocês serão prudentes edificando sua vida na rocha. Então que Deus abençoe. Meu irmão Edinaldo Nogueira, mais uma vez, a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando o Senhor aí na cidade de Buquim, no estado de Sergipe, no sítio de Olho de Água. E que a palavra de Deus seja manifesta, levada ao conhecimento do povo aí, através do Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira. Propaga aí essa verdade, para que o povo aí seja liberto e conheçam a verdade. Amém? Tchau, meus irmãos. Fiquem na paz.